Amados irmãos, meu nome é Magda Bordim. Estamos realizando o nosso encontro de reflexão sobre o tema liberdade natural. Estamos na Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. E assim, iniciando o nosso trabalho, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, o nosso amorável Mestre Jesus, doce governador deste planeta Terra, deste planeta azul, cuja humanidade migra milênios para o caminho da perfeição desejada através das múltiplas experiências reencarnatórias dos espíritos eternos e imortais. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Pai, pela presente reencarnação, que nos tornemos dignos de merecê-la. Que sejamos o servo bom e fiel, Pai, que saberá te entregar multiplicado todos os talentos que tu nos confiastes. E com a certeza do teu amor em nós, Senhor, agradecidos estamos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor da vida. E assim, permanecendo em paz, na profunda paz espiritual. Irmãos, é subsídio teórico para o estudo do tema liberdade natural, que consta no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na sua terceira parte, no capítulo 10, que trata da lei de liberdade, nas questões 825 a 832. A base deste trabalho sobre a liberdade natural, além de contemplar as questões propostas no Livro dos Espíritos, também buscamos subsídios teóricos no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a Gênese, do mesmo autor, do codificador do Espiritismo, bem como suas manifestações na Revista Espírita, dos anos de 1861 a 1867. Ainda as obras póstumas de Allan Kardec e Leis Morais da Vida e Estudos Espíritas de Joana de Ângeles, o Espírito de Joana de Ângeles, na psicografia precisa de Divaldo Pereira Franco. Iniciemos, pois, ao definir o que tratamos como uma lei considerada natural. A lei natural, nos diz o Livro dos Espíritos, é a lei que promana de Deus, eterna e imortal como Ele o é, e qual não pode ser alterada por nenhuma lei humana. O que caracteriza uma lei de natureza, na sua natureza, é exatamente a condição de ser uma lei criada por Deus para a eternidade dos homens, a ser cumprida para que o homem saia da sua condição primordial de espírito simples e ignorante, criado e saído das mãos do Pai, para a plenitude da felicidade. Assim, amados irmãos, temos a condição de uma lei que ela é natural. Portanto, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, estão submetidos a esta lei natural que governa o universo. A harmonia que regula
tanto o universo material como o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Uma lei de Deus, ela não pode ser alterada, senão ela não seria perfeita e não sairia de Deus, que é perfeição plena. A lei natural que promana, portanto, de Deus, se constitui a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Livro dos Espíritos, questão 614. Lembra Joana de Ângeles as questões 621 do Livro dos Espíritos, nos apresentando nos estudos espíritas, nos lembra Joana: todas as criaturas têm consciência da lei de Deus, sabendo o de que necessita para a própria felicidade. Os desmandos a que se entrega, os abusos que perpetra, os excessos a que se expõe, não lhe permitirão tranquilizar-se, porque inscrita na nossa consciência, aquela lei superior que emana de Deus, a seu turno, no momento justo, convocará o infrator ao reajuste de que ninguém se furta. Liberdade. Por definição, extensão de sentido, buscando nos dicionários, percebemos que a liberdade é uma possibilidade que tem o indivíduo de exprimir-se de acordo com a sua vontade, sua consciência e sua natureza. Entendendo por vontade o querer, o poder escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Entendendo por consciência o local onde estão inscritas as leis naturais, as leis divinas, como o codificador nos apresenta na questão 621 do Livro dos Espíritos. Bem como expressar livremente a sua natureza, como Filho de Deus, como Espírito eterno e imortal que o é. Vemos então que todos os seres humanos, na sua condição de espíritos eternos e imortais, portanto, têm o direito à liberdade como lei natural. Intrinsecamente livre, criado para a vida feliz, o homem traz, no entanto, gravado na própria consciência, também os limites da sua liberdade. No contexto social e humano, todos nós precisamos uns dos outros, assim os pequenos como os grandes, em diferentes estados de desenvolvimento e evolução, como nos lembra o Livro dos Espíritos. Pois que desde que juntos estejamos dois homens, há entre nós, entre eles, direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles, nessa condição, goza de uma liberdade absoluta. Mas isto não lhe tira o direito de ser independente consigo mesmo, agindo com autonomia, tomando suas decisões livremente, ou seja, fazendo uso pleno do seu livre-arbítrio, pois é um direito que lhe vem da própria natureza. Jamais devendo, portanto, construir tropeços, criar dificuldades, obstáculos no caminho por onde avança o seu próximo. É-lhe vedada, portanto, a exploração de outras vidas sobre qualquer argumentação,
das quais subtraia o direito de liberdade, que é um direito de uma lei imutável de Deus. Nos lembra Joana em Leis Morais da Vida. A liberdade é a grande saga dos povos, das nações, da humanidade, que lutam através dos milênios contra a usurpação, a violência, a hegemonia de forças dominadoras, sucumbindo sempre nessas batalhas os valores éticos vencidos pelo caos da brutalidade, nos lembra Joana. Diante disso, nos deparamos hoje ainda com a triste realidade presente nos nossos dias, qual seja a escravidão e a submissão dos nossos irmãos em humanidade. Ao nos depararmos com o trabalho escravo contemporâneo, que constituem condições degradantes de trabalho, com o cerceamento da liberdade e outras violações dos direitos humanos que configuram, então, este trabalho escravo que ainda persiste na atualidade. Vemos, portanto, esta condição, infelizmente, como uma realidade para muitas pessoas no nosso amado Brasil e no mundo. Dados levantados pela Organização Internacional do Trabalho apontam que existem milhões de pessoas escravizadas em todo o mundo. Os nossos irmãos em humanidade se encontram ainda em situações de exploração da qual não conseguem sair por se encontrarem sob ameaça, sobre a violência, coerção ou abuso de poder. No Brasil, temos sim artigo 149 do Código Penal brasileiro, que define as condições de trabalho análogo à escravidão, que incluem o trabalho forçado e as condições degradantes de trabalho e prevê punições. Mas assistimos ainda estarrecidos, nos nossos dias, o tráfico de pessoas, o trabalho forçado, as jornadas exaustivas, a servidão por dívida e condições degradantes que configuram a escravidão. Aquele, meus irmãos, que tira proveito desta escravidão e servidão e submissão dos irmãos, é sempre culpado de uma violação da lei natural, de uma lei divina, criada por um Pai generoso e bom, porque o Mestre Jesus o disse: bom só meu Pai que está no céu. Mesmo que a escravidão faça parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela se aproveitam, pois o mal é sempre o mal em todos os vossos sofismas, ou seja, nos raciocínios que produzem a ilusão de verdade. Estes sofismas, por mais intrincados nos seus raciocínios, não farão com que ele não se constitua uma má ação e não torná-la uma boa ação. A escravidão, tendo passado nos costumes de certos povos, o homem pôde aproveitá-la, muitas vezes de boa fé, e como a reconhecer-lhe que lhe parecia uma lei natural. Mas desde que a sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, mostrou-lhe o escravo como seu igual diante de Deus. Portanto, não temos mais desculpas, meus irmãos, nos lembra o Livro dos Espíritos. Mas ainda
queridos, amados irmãos, passados mais um século, de que assinaturas de tratados de liberdade dos nossos irmãos escravizados, ainda presenciamos tristemente esta realidade. Funda-se na lei da natureza o princípio da fraternidade universal, meus irmãos. Também funda na mesma lei a igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Nos fala Allan Kardec na Gênese, no capítulo 1. Se olharem como irmãos, sem distinção de raça, de casta, de seita, cor, opiniões políticas ou religiosas, numa palavra, uma crença, que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Nos fala o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863. Tentando apresentar aos homens os argumentos necessários para que vencêssemos essa triste história de desrespeito às leis divinas. Portanto, queridos irmãos, falamos de liberdade, de direitos recíprocos dos seus irmãos em humanidade, os quais lhes cabe respeitar. Adentramos neste momento na lei de igualdade, que também se constitui uma lei natural, a qual todos os homens estão submetidos e delas são merecedores. Na questão 803 do Livro dos Espíritos, é apresentado que perante Deus são iguais todos os homens, mas será que a nossa humanidade tem verdadeiramente agido conforme esse preceito divino? Tudo leva a nos crer que ainda estamos fracassando. No quesito do respeito à liberdade, à igualdade e à reciprocidade dos direitos aos nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e nisso anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os seres humanos, espíritos imortais, são criados por Deus, igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais do progresso, que levam todos gradativamente à perfeição. O progresso ocorre através das sucessivas experiências sociais, exatamente essas experiências sociais, das quais não estamos logrando pleno êxito. Estas experiências sociais são a única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento, o que se dá nas múltiplas e benéficas reencarnações, onde o homem é chamado a viver na carne, conviver com a sua humanidade e triunfar no cumprimento das leis divinas. Na Revista Espírita de 1861, Kardec nos lembra que todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Todos os seres, continua Kardec, são de natureza e de origem idêntica, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo. Recordemos, nossos irmãos, que fomos criados todos simples e ignorantes pelas mãos do Pai e predestinados à perfeição e à felicidade plena,
e para que saiamos do ponto de partida para o ponto de chegada da plenitude, da felicidade e da perfeição. Este caminho para chegar até o nosso destino passa pelas leis de Deus, pelas leis naturais, que não podem ser modificadas pelos homens, e que, se respeitadas, nos levarão em segurança ao desejável momento de, como disse o Mestre Jesus, ver o Pai face a face na sua plenitude e grandeza de amor. Continua Kardec a nos lembrar que a vida corporal não passa de um episódio, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que, em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes. Chega-se à consequência capital da igualdade da natureza, e, ao partir daí, a liberdade e igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e da abolição de todos os privilégios de raça. Eis o que nos ensina o Espiritismo, lembra o codificador: vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio pelo qual se funda, com razão, a igualdade dos direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Portanto, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem por nascimento, nem por morte, pois, como lembra a questão 803 no Livro dos Espíritos, aos olhos de Deus, todos os homens, todos os espíritos são iguais. A toda criatura é concedida a liberdade de pensar, de falar, de agir, desde que essa concessão subentenda o respeito aos direitos semelhantes do próximo. Nos lembra Joana em Leis Morais da Vida. O nosso codificador, em Obras Póstumas, escreve um texto sobre a liberdade, igualdade e fraternidade, e nos diz que essas três palavras são por si só um programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Ao seguirmos uma regra de ouro que nos diz que devemos proceder para os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco, no direito pleno da reciprocidade. A liberdade, nos diz Kardec, é filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal e não da liberdade natural, que de direito é imprescindível para toda criatura humana, desde o selvagem até o civilizado. Os homens que vivam como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça. Não procurarão causar danos uns aos outros e nada, por conseguinte, terão que temer uns dos outros. A liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela em prejuízo de seus semelhantes. Mas lembra o codificador do Espiritismo
que o orgulho, que tudo quer para si, que o egoísmo, que tudo quer para si, e o orgulho que incessantemente quer dominar, cria entraves à liberdade. A liberdade, igualdade e fraternidade são solidários entre si e se prestam mútuo apoio. Sem a reunião deles, o edifício social não estaria completo. A fraternidade não pode ser praticada em toda a sua pureza com exclusão dos outros dois, pois enquanto não houver a igualdade e a liberdade, não haverá uma verdadeira fraternidade. A liberdade, portanto, também sem a fraternidade, é uma rédea solta a todas as más paixões, que desde então ficam sem freio. Com a fraternidade, o homem nenhum mau uso faz da sua liberdade. Sem a fraternidade, o homem usa a liberdade para dar curso, muitas vezes, a todas as suas más torpezas. É anarquia, é a licença para o caos. Por isso é que as nações mais livres se veem obrigadas a criar restrições à liberdade, nos lembra Kardec em Obras Póstumas, já que a sociedade nem sempre caminha em braços dados com a liberdade, no reconhecimento da igualdade e da fraternidade para com seus irmãos. Amados irmãos, concluímos o nosso trabalho lembrando que temos a liberdade como lei natural, que ela é eterna e imutável, pois promana de Deus. Mas que podemos dividir a liberdade, uma liberdade absoluta, que seria necessário que o homem vivesse isolado. Mas vivemos numa sociedade. E há a liberdade relativa, devendo ser adequada à liberdade do outro. A compreensão da lei da liberdade nos faz perceber que para progredir precisamos uns dos outros e que todos temos direitos recíprocos que precisam ser respeitados, uma vez que qualquer prejuízo que provoquemos ao semelhante, em decorrência dos nossos atos, do uso inadequado do nosso livre-arbítrio, não ficará impune perante a lei de Deus, porque o nosso caminho é sermos perfeitos, e ninguém chega à perfeição sem corrigir os desvios do caminho da lei de amor e caridade e perfeição criada por Deus. É por esta razão que o ensino de Jesus, de não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem, se encontra conhecido como uma regra de ouro que estabelece os limites de nossa liberdade e nos orienta como viver em sociedade, conforme os direitos e deveres que nos cabem. Desde que haja dois homens juntos, relembramos, há direitos a respeitar e, portanto, não terão a liberdade absoluta. O codificador Allan Kardec nos apresenta na obra Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, que o homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque vê em todos os homens seus irmãos. A relembrar a questão 803 do Livro dos Espíritos, que perante Deus são iguais todos os homens. E não poderíamos deixar de concluir esta tarefa sem relembrar que Jesus fora questionado
qual o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nos diz que não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, de 28 a 31. Amados e queridos irmãos, repensemos as nossas ações no uso da liberdade natural como direito divino que nos foi concedido, mas usemo-la em atendimento ao amor que devemos ao nosso próximo. Mas Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. E se ainda verdadeiramente não conseguimos amar o próximo, denota que a condição primordial é que aprendêssemos a nos amar. Amar é cuidado. Será que cuidamos das nossas almas eternas e mortais, no respeito às leis divinas que nos levam em segurança à conquista plena da felicidade? Enquanto negligenciarmos este roteiro divino no âmago de nosso ser espiritual, verdadeiramente não nos amamos, porque sofrimento nos aguarda em cada caminho, quando o desvio da lei passa a ser conduta por nós adotados. Amar o próximo como a ti mesmo. E fica a lição da liberdade como um direito natural. Usemo-la para respeitar as leis divinas e amar o próximo como a nós mesmos. E assim, agradecendo a Deus e a Jesus, o nosso amado Mestre, guia espiritual e modelo da humanidade, agradecemos aos generosos benfeitores amigos que, cumprindo a vontade de nosso Pai que está nos céus, orienta e guia a humanidade nos caminhos da sua evolução. Ó Senhor, recai sobre nós a tua luz, clareando os escaninhos de nossa consciência, para que ela desperte para a verdade que liberta. E assim, queridos irmãos, agradecidos estamos e permaneçamos em paz, na profunda paz espiritual.